A mentira que deixou Deus sem nome. O que muitos acreditam. Não chegamos a nenhum consenso sobre se devemos usar o nome de Deus ou não e, se devemos, qual é esse nome? Professor David Cunningham, Theological Studies. O que a Bíblia diz? Deus disse: Eu sou Jeová, este é meu nome. Isaías 42:8. Jeová é um nome hebraico que significa Ele causa que venha a ser. Jeová quer que usemos seu nome. A Bíblia declara: invocai o seu nome, tornai conhecidas entre os povos as suas ações. Fazei menção de que seu nome deve ser sublimado. Isaías 12:4. Jesus usava o nome de Deus. Referindo-se a seus discípulos, ele disse numa oração a Jeová: Eu lhes tenho dado a conhecer o teu nome e o hei de dar a conhecer. Porque Jesus tornou conhecido o nome divino a seus discípulos. Ele continuou: a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu em união com eles. João 17:26. Por que isso é importante? O homem que não conhece a Deus por nome realmente não o conhece como pessoa, escreveu o teólogo Walter Larry, e, se o conhece apenas como uma força impessoal, não pode amá-lo. Victor ia à igreja toda semana, mas sentia que na verdade não conhecia a Deus. Ele diz: Então aprendi que o nome de Deus é Jeová, e foi como se ele tivesse sido apresentado a mim pela primeira vez. Senti que eu finalmente estava conhecendo aquele de quem eu tanto ouvia falar. Passei a ver Deus como uma pessoa real e como meu amigo. E Jeová, por sua vez, se sente achegado a quem usa o nome dele. Para os que pensam no seu nome, Deus promete: Vou ter compaixão deles, assim como o homem tem compaixão do seu filho que o serve. Malaquias 3, 16 e 17. Ele também recompensa aqueles que usam seu nome. A Bíblia diz em Romanos 10, 13: Todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. A mentira que fez de Deus um mistério. O que muitos acreditam. A cristandade, em suas três formas clássicas de catolicismo romano, ortodoxia oriental e protestantismo, admite um Deus em três pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. De acordo com a teologia cristã, eles não são três deuses, mas essas três pessoas são essencialmente uma. Nova Enciclopédia Britânica, em inglês. O que a Bíblia diz? Jesus, o Filho de Deus, nunca alegou ser igual ou da mesma substância que seu Pai. Em vez disso, ele disse: Vou embora para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. João 14:28. Ele também falou a uma de suas discípulas: Eu ascendo para junto de meu Pai e vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus. João 20:17. O Espírito Santo não é uma pessoa. Os cristãos do primeiro século ficaram cheios de Espírito Santo, e Jeová disse: Derramarei do meu Espírito sobre toda sorte de carne. Atos 2, 1-4 e 17. O Espírito Santo não é parte de uma trindade. Ele é a força ativa de Deus. Por que isso é importante? Os eruditos católicos Carl Honan e Herbert Forgrimland explicam que a Trindade não pode ser conhecida sem uma revelação e, mesmo após a revelação, não é possível que se torne plenamente compreensível. Você conseguiria amar alguém a quem não pudesse conhecer nem entender? Por isso, a doutrina da Trindade impede que as pessoas conheçam e amem a Deus. Marco, já citado, via a Trindade como uma barreira. Ele diz: Eu pensava que Deus não queria que eu o conhecesse, e isso o tornava ainda mais distante, misterioso e inacessível. Mas Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios 14:33, Centro Bíblico Católico. Ele não esconde sua identidade de nós. Ele quer que o conheçamos. Jesus disse: Nós adoramos o que conhecemos. João 4:22. Quando aprendi que Deus não é parte de uma trindade, diz Marco,
eu finalmente pude ter uma amizade com ele. Se encaramos a Jeová como uma pessoa única e não como um misterioso desconhecido, fica muito mais fácil amá-lo. A Bíblia diz em 1 João 4,8: quem não amar não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. A mentira que tornou Deus cruel. O que muitos acreditam. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. Catecismo da Igreja Católica. Alguns líderes religiosos dizem que o inferno é um estado de total isolamento e separação de Deus. O que a Bíblia diz? A alma que pecar, ela é que morrerá. Ezequiel 18:4. Os mortos não estão cônscios de absolutamente nada. Eclesiastes 9:5. Se a alma morre e está inconsciente, como ela poderia sofrer num fogo eterno, ou mesmo sentir a dor de ficar separada de Deus para sempre? Na Bíblia, as palavras em hebraico e grego traduzidas inferno se referem à sepultura comum da humanidade. Por exemplo, falando de Jesus, uma profecia bíblica diz: Tu não me abandonarás no sepulcro, ou no inferno, versão Antônio Pereira de Figueiredo. Atos 2:27, nova versão internacional. É óbvio que Jesus não estava em um lugar de tormento ou alienado de Deus, mas em uma sepultura. Por que isso é importante? A crueldade não nos atrai a Deus, mas nos afasta dele. Rocio, que vive no México, diz: aprendi a doutrina do inferno de fogo quando era pequena. Eu ficava tão apavorada que não conseguia imaginar Deus como alguém bom. Eu achava que ele era bravo e intolerante. Os claros ensinamentos da Bíblia sobre os julgamentos de Deus e a condição dos mortos mudaram o modo de Rocio encarar a Deus. Ela diz: eu me senti livre, um grande peso foi tirado de mim. Hoje tenho certeza de que Deus nos ama, quer o melhor para nós e eu posso amá-lo. Ele é como um pai que segura a mão de seu filho e quer o melhor para ele. Muitas pessoas se tornam devotas por causa do medo do inferno de fogo, mas Deus não quer que você o sirva por medo. Jesus disse: tens de amar a Jeová teu Deus. Marcos 12, 29 e 30. Além disso, ao aprendermos que Deus não age injustamente, podemos confiar que seus julgamentos futuros serão sempre justos. Como amigo de Jó, Eliú, podemos dizer com confiança o que está registrado em Jó 34:10. Longe está do verdadeiro Deus agir ele iniquamente, e do Todo-Poderoso agir injustamente. Fim do artigo.